Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast do grupo Negócio Perfeito Start. Hoje, só que com uma convidada que a gente já vem conversando há muito tempo, a respeito de um assunto que eu falei já várias vezes para ela, que talvez seja a maior das dores dos empresários, dos empreendedores. Todo mundo que eu converso acaba falando. Márcio, é muito difícil hoje manter o negócio porque é difícil de arrumar gente que queira trabalhar. Então, gente, vocês que estão participando hoje, assistindo esse podcast hoje, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha já há um certo tempo com a captação de pessoas. E eu vou aqui apresentar a Marcela Fantato. Ela é uma Headhunter. Para quem não sabe o que é Headhunter, né? Eu vou pedir até para a Marcela explicar. Porque às vezes as pessoas podem achar, confundir o que realmente o que ela desenvolve, o que ela faz para as empresas. Mas como eu disse no começo, é um tema muito importante e é um tema que assim a maioria das empresas precisa. Isso assim é uma coisa até cíclica, né? Então com vocês aqui, Marcela Fantato. Muito obrigada, Márcio, pelo esse convite. É uma honra estar aqui no podcast de vocês. Eu acho que é uma pergunta, né, de $1 milhão, né? O que eu faço para contratar bem? Então, o termo Headhunter é um termo muito utilizado, né, principalmente em empresas, né, em grandes corporações, para no final do dia ser o consultor de pessoas, né, o recrutamento especializado. E essa nomenclatura veio também de uma necessidade de um empresário, né? Então, é um nome, inclusive, de uma grande consultoria, né, que começou nesse termo de Headhunter. Ele era um contador e ele não achava as pessoas que conhecessem do negócio dele. Ele falou, não, peraí, então agora eu vou ter uma empresa onde eu só vou contratar contadores, né, e a partir disso ele criou a metodologia de recrutamento especializado. E o caçador de cabeças, o Headhunter, né, um caça-talentos, faz exatamente isso, né, então ele entende o negócio do profissional, né, entende o negócio também do cliente que está contratando e a partir disso ele faz aí a proposta. Como é que eu cheguei nisso, né? Então, são 20 anos que eu atuo com isso. Eu sou psicóloga, administradora, tenho pós-graduação em recursos humanos, né? E eu também passei pelas indústrias, né? Eu trabalhei em grandes multinacionais, então o mercado é muito comum a gente ter esse tipo de questionamento, né? O que eu faço para contratar bem, né? Quando os empresários atualmente que me procuram, ou até mesmo dos meus contatos de networking, falam muito, poxa, eu não consigo trazer profissionais para minha empresa, eu divulgo vaga, a gente contrata a pessoa e daqui a pouco a pessoa sai, né? O que eu faço para isso, né? Então, o recrutamento especializado, ele tem esse intuito de trazer a pessoa certa no lugar certo, né? Então, muitos dos profissionais deixam de investir no recrutamento especializado, contrata uma indicação, você tem alguém para indicar o currículo de um primo, de um amigo, e não investe nisso, né? Então, às vezes, acaba perdendo muito tempo em recrutando errado, contratando errado, né? E uma contratação errada, ela pode dar muitos danos, não só financeiros, né? Porque, querendo ou não, você investe o seu tempo, o seu dinheiro, né? O empresário acaba tendo, às vezes, a abertura do próprio negócio dele, então a pessoa conhece ali o dia a dia dele, né? E também a frustração, né? Que ele acha que todo mundo que ele vai contratar, ele não vai confiar para contratar de novo, né? Então, ele acaba tendo esse tipo de perda. Fica naquele... Eu vou dar um jeitinho, eu vou contratar, vou colocar lá no Facebook, vai aparecer um monte de gente e isso que é o grande problema, né? Às vezes a gente acha que está economizando, na verdade a gente está gastando não só dinheiro, mas gastando muito tempo precioso. Exatamente. Um tempo que talvez quem está do outro lado lá, o empresário, não tem esse tempo para poder ficar, entre aspas, perdendo tempo nesse tipo de trabalho. Exatamente. Né? E aí que eu falei, eu gosto de falar sobre isso, né? Que eu sempre falei isso para a Marcela, que é um trabalho que realmente é fantástico, porque é a maior dor que eu percebo no dia a dia de todo mundo que eu escuto.
tem, ó, restaurante, empresa grande, empresa pequena, até você falou de contador, colega dentista, para quem não sabe, eu sou dentista também. Então, assim, todo mundo tem um problema de pessoal, né? Exatamente. E às vezes você vai lá e quer economizar e chamar a pessoa, porque ou alguém indicou que não é uma pessoa especializada. Sim. Às vezes você se dá mal porque se decepciona, fala assim, putz, eu podia ter contratado a Marcela, talvez seria mais barato, não perderia tanto tempo com isso. Exatamente. E a gente tem uma prova social. A gente tem um cliente que é uma agência, né? Eles trabalham fortemente com tráfego pago, atendimento de grande porte. É o assunto do momento, marketing, tráfego pago, né? Ele falou assim, eu tô sem dinheiro para investir e tal, né? Eu falei, bom, a gente de repente, né? A gente pode negociar algum tipo de valor para você, dependendo, né? Eu gosto de entender o negócio do cliente. Qual que é o seu cliente final, né? Para quem que você trabalha, né? Porque isso faz diferença também pra gente, né? Aí ele divulgou uma posição no LinkedIn e falou, poxa, eu vou colocar lá no LinkedIn, eu entro no LinkedIn, tá bombando de gente procurando emprego, né? Coloco no Facebook, no LinkedIn, nos meus grupos, eu conheço um monte de gente e vai chover gente. E realmente choveu gente, né? Ele teve aí um primeiro alcance de 90 candidatos. Ele falou, Marcela, pelo amor de Deus, né? Você imagina o tanto tempo que eu perdi, né? Quantidade não é qualidade. Não é qualidade. Então, foram 90 profissionais que ele acessou, que conheceu a realidade, o problema da agência dele. No final das contas, ele não aprovou nenhum. Ele falou, eu só perdi tempo, disponibilidade, né? E agora, assim, eu tô te chamando, né? Porque agora eu quero que você me ajude, né? Porque realmente o tempo que ele deixou de ganhar dinheiro fazendo uma coisa que a gente tem prática de 20 anos é muito simples, porque pra gente falar, nossa, mas você vai me cobrar caro por uma coisa que você faz tão rápido? Mas são 20 anos que a gente faz isso, né? É a mesma coisa, doutor Márcio, 30 anos, mas você vai fazer só isso, tal? Mas assim, eu faço isso há 30 anos, né? Eu sou dentista há 30 anos, né, doutor Márcio? Então é diferente. Né? Não é só a experiência, a prática. Claro. Mas tem todo um contexto, né? De gestão do negócio que você precisa ter esse feedback, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que quando eu digo assim, quando o trabalho é bem feito, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Aí você fala, não, mas eu vou economizar, e você vai procurar uma alternativa igual peça de carro. Exatamente. Pega uma de segunda mão, aí o negócio quebra, te deixa na rua, te deixa numa situação até perigosa. Exatamente. E aí você fala, putz, eu vou ter que comprar uma peça nova. Porque além de tudo, você gastou com o mecânico, gastou para trocar. Exato. Eu falo muito sobre isso porque às vezes essas pessoas têm tendência, né, de querer, entre aspas, achar que está economizando, né? Exatamente. E essa economia, chegando assim no real mesmo, ela acabou não acontecendo, né? Porque existe a política de recrutamento interno para algumas empresas, existe. A gente também consegue apoiar, porque às vezes você tem uma pessoa lá que você contratou, um auxiliar administrativo que ele acha que ele está apto, a gente faz esse tipo de avaliação. A régua, ela tem que ter uma questão de avaliação, né? O profissional, ele não pode ser promovido à toa, né? Só porque ele chega no horário que ele é o profissional melhor que tem, né? Não é só porque de repente ele leva bolo para todo mundo comer na copa que ele é um funcionário bom, né? Então existem métodos e técnicas para isso, né? Eu tenho formação em psicologia e a gente tem isso também como base de trazer testes comportamentais no processo. Hoje, para qualquer profissional que a gente contrate, a gente aplica no mínimo 2 testes comportamentais, que é o DISC, que o pessoal conhece bastante, das cores, né, que são 4 comportamentos aí esperados, e o Big Five, que são tendências que o profissional pode ter em determinadas situações. Então, como é que será que, por exemplo, um auxiliar de dentista, né, que a gente vai contratar, um dentista recém-formado, vai se comportar quando ele chegar numa situação difícil, que o profissional, que o cliente, né, tá com dor, ou de repente que ele não tem um agendamento. O que ele faz nessa situação? Como que ele age em pressão, né? Como que ele age, por exemplo, quando ele é contrariado, quando não tem um tipo de produto? Então, são tendências de comportamento que a gente consegue mensurar aí com essas ferramentas, né? Legal. Pelo que eu entendi, assim, o teu trabalho meio que difere muito de uma agência de emprego. Difere. Por quê? Porque, pelo meu modo de entender, você coloca uma pessoa
especializada. Exatamente. Com todo o perfil, toda a característica que aquela empresa precisa. Não é simplesmente jogar escolhi 10 aqui, escolhe um aí. Não. Então, a gente tem um recrutamento especializado e a diferença de uma agência de emprego é exatamente essa. Porque a agência de emprego, a gente recomenda, por exemplo, são posições de base, né? Quando a gente pensa em operações, a gente pensa em restaurantes, né? São as posições que têm alta rotatividade. O recrutamento especializado, ele serve para o empresário, para os escritórios em ascensão, as startups, os consultórios, que é uma pessoa que você vai querer contratar, você vai pagar por um recrutamento, onde você quer que a pessoa fique, né? Você quer uma longevidade, né? Então, por exemplo, quando a gente define o perfil junto com o gestor, que é o nosso cliente e tal, a gente pergunta onde que você quer que essa pessoa atenda melhor, o que ela vai precisar. Então, a gente define já um perfil junto com o cliente, entende o negócio dele, define um perfil e a gente vê onde que a gente pode achar esses profissionais. Ele está no concorrente? Você tem concorrentes? Não sei se eu tenho. Negócios similares, né? Então, a gente sempre pensa lá na ponta. Quem que é o cliente do meu cliente, né? Para a gente conseguir suprir nessa necessidade. Então, não é um recrutamento de volume. Falar assim, eu quero entrevistar 20 profissionais, 30. Não é isso. Então, a gente prefere mandar uma shortlist, né? Os finalistas, entre 4 a 5 profissionais especializados. E a partir daí, da nossa avaliação, você também tem a possibilidade de escolher dentro desse pequeno grupo. Dentro daquilo que a empresa, você entende o perfil da empresa. Isso. Aquela vaga que aquela empresa necessita. Exatamente. Você traça todo um panorama de um profissional que já tem a qualificação para aquela vaga, mas também tem um perfil que a empresa precisa. Não só o perfil técnico, tá, Márcio? Sim. O perfil comportamental e a questão de cultura. A gente tem hoje muitos profissionais que, embora eles tenham um perfil comportamental legal, tem a questão da técnica, existe uma questão de cultura, né? Então, o que é a cultura da empresa? É como você se posiciona, a sua missão, valores, não resolve ali para ele, né? Mas como que essas pessoas se portam aí? Como que você gostaria que esse profissional atendesse o seu público final, o seu cliente, né? O que é importante no dia a dia para a gente? A gente aqui preza muito a questão de um funcionário proativo, de um profissional que tenha o nosso DNA. Qual que é o seu DNA, né? Então, existe também a questão de cultura. Então, quando a gente faz o levantamento da posição, da vaga, a gente entende aí o que de fato vai te satisfazer enquanto cliente, a gente vai filtrando isso com as nossas técnicas, né? Então, a gente vai tentando achar a agulha no palheiro mesmo, né? Então, assim, a gente pensa aí, às vezes, em um processo seletivo convencional, só para a gente ter uma métrica, trazer um pouco de números aí para nossa conversa, a gente pensa, às vezes, num projeto final de entrega de 5 candidatos, a gente, às vezes, entrevista 20, né? Porque a gente tem que pensar não só na cultura, na questão do hard skill, soft skill, né? No dia a dia e na questão técnica, comportamental, a gente tem a questão de remuneração, né? Remuneração é um fator muito importante, né? Porque a gente sabe que o profissional hoje tem um salário mensal, né? Tem um salário anual, a bonificação e o salário emocional, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, qual que é a carga horária, né? Porque pra gente, eu também sou empresária, né? Por mim, a gente teria lá alguém trabalhando pra gente o tempo todo, né? Mas a gente pensa, será que enquanto se eu estivesse na posição, como é que seria, né? Então, tem um salário emocional também, né? Que a gente fala bastante disso também. Eu só vou dar um detalhe aqui, eu já fiz o trabalho da Marcela também uma vez. Foi fácil. Conta pra gente. Rapidamente, pessoal, só pra gente complementar esse bloco, né, da conversa. Eu era responsável técnico de uma empresa, a Dental, que é uma empresa que vende material para dentista. E aí precisava de uma farmacêutica. Eu nunca quis me meter nesse assunto, né? Então o pessoal escolhia lá a farmacêutica, moral da história. Acho que teve 4 farmacêuticas em 1 ano e meio, 2 anos. Aí até falei assim pro dono da Dental, ele é meu amigo, né? Eu falei assim, cara, próximo sou eu que vou fazer a entrevista, a seleção. Chama aí todas as farmacêuticas interessadas.
fizemos isso já tem, acho que se bobear já tá chegando a uns 10 anos ou mais. Ela tá lá até hoje. Viu? Só pra você entender. Tá lá até hoje. Então, assim, bem ou mal, a gente acaba fazendo, acaba dando certo, né? Mas... porque o que é o segredo dela ter ficado 10 anos, né? É um conjunto de valores, né? É comportamento também. Comportamento. Na entrevista, até perguntei, falei assim, o que você... Eu falei o que você fez a diferença entre todas que você conversou? Porque tava eu e o filho do dono. Uhum. Doutora, esse daqui, essa daqui, não sei o que, esse aqui, não sei o que. Eu falei, qual que você escolheria? Essa é a mesma que eu tô pensando. Vou até marcar aqui no papel para você falar aqui. Ele falou assim, exatamente essa. Por quê? Porque eu achei que a pessoa mais centrada, mais tal. Então, todas as características, é isso que você precisa, então. Exatamente. A gente tem que saber o que a gente quer no recrutamento. E muitas das vezes o gestor não sabe o que ele quer. Ele quer resolver o problema dele. Só que quando ele vai para um processo seletivo, ele não pensa no pacote que isso engloba. São horas de entrevista, são também as horas que ele vai ter que desprender de feedback para esse profissional, porque a gente está tirando... Fora que a pessoa precisava assinar os protocolos de responsabilidade sanitária, né? Depois tem que alterar de novo mais custo de tempo, de dinheiro. Exatamente. Decisão de contrato, depois precisa fazer lá como é que fala quando a pessoa é demitida? Manda embora, né? Que a pessoa pede decisão e tal. Então, tudo isso demanda tempo. Demanda tempo. E a hora do gestor é muito cara, né? Justamente. Aí eu falo sobre isso, porque no meu caso eu sou dentista. Você perder tempo com coisas que você não é seu forte, acaba te enfraquecendo naquilo que você pode fazer com mais maestria. Exatamente, assim. Exatamente. Aquilo que realmente te dá retorno, aquilo que realmente te dá resultado. Exatamente. Desses tempos, né, que a gente atende aí, esses pequenos, longos anos, né, são 20 anos aí nessa mesma prática, o que a gente vê que dá muito certo é quando a pessoa delega o que ela não sabe fazer e quando ela contrata alguém que sabe fazer muito bem, né? Porque ela não vai ter outro problema, né? Então eu brinco numa frase, né? O preguiçoso ele trabalha 2 vezes, né? Não é que ele seja preguiçoso, ele ao invés dele investir no recrutamento, né? Investir no que realmente é importante, que de fato são as pessoas, né? Se você não tem a pessoa certa para fazer o que você precisa, você vai ter que fazer. Então, vale a pena você tirar, às vezes, a hora do seu core business que você realmente precisa estar ali para fazer uma tarefa, que é uma tarefa de back-office, é uma tarefa burocrática, por assim dizer, né? Então, para a gente é simples. Porque, às vezes, o que acontece muito também, né? A gente, de tanto entrevistar, desse networking que a gente tem muito vivo, né? Eu faço parte de alguns grupos, né? Obviamente do seu também, e a gente está ali o tempo todo conhecendo gente, né? Então acaba que a gente fica especialista e quando a gente conduz um processo, poxa, pra gente é fácil. Acabei de fazer uma posição de advogado, abri um outro escritório, eu já tenho tal pessoa que foi para aquele escritório, de repente não rolou para ela por conta de distância, salário, então a gente está muito mais fácil, né? Então o nosso network é muito vivo. E aí quando você forma e está começando, de repente, a fazer isso sozinho, isso demanda muito tempo, né? Então o recrutamento especializado, ele sana um problema, né? Ele esgota aí um problema. Obviamente tem que ter o comprometimento de todo mundo, né? Não só o nosso, do gestor também, porque ele vai ter que colocar lá na agenda dele horas de entrevista, ele vai ter que desprender aí para olhar os testes e principalmente dar continuidade. Porque quando você traz um profissional que realmente ele é bom, ele vai te questionar no dia a dia. Ele vai querer feedback, ele vai querer saber mais e mais e mais. E vai te cobrar também crescimento, né? Principalmente quando você tira de um concorrente, né? Ele já está com a fórmula do bolo ali pronta, né? Então ele vai querer saber como é que a padaria vai funcionar daqui a pouco, né? Então ele vai querer a continuidade disso aí, né? Então isso é importante, o gestor ter aí essa consciência do próximo passo. Ô Marcelo, então assim... qual o papel do gestor na contratação da pessoa? Você senta com o RH da empresa, senta com o gestor, você tenta traçar um entendimento
sobre tudo aquilo que o perfil da pessoa que aquela empresa precisa? Ou você simplesmente só trata com o RH? Ou você acha que o gestor tem um papel fundamental na contratação desse profissional? A gente tem os dois modelos, né? Empresas que têm RH, primeiro, geralmente, né, por histórico, o RH é quem acaba abrindo o processo com a gente, e depois o gestor entra aí como avaliador final. Mas o que a gente vê muito são as PMEs, né? As pequenas e médias empresas, né? Que realmente aí são empresas que estão emergindo muito, né? A gente vê muito um processo das startups, das empresas familiares, né? Então eu tenho uma expertise muito forte nessas empresas, né? Eu sou super pé quente de verdade para essas empresas, né? Então geralmente é o gestor quem me liga, né? Para perguntar e saber um pouco sobre o processo dele, né? Então o papel dele é super importante, porque a partir da ótica dele, do viés dele, do dia a dia, é que a gente vai traçar o perfil. Então, a gente traça o perfil mesmo. Olha, gestor, o que esse profissional precisa te atender no dia a dia? Eu quero um profissional muito... E aí a gente escuta, né? Eu acho que o exercício da escuta é muito importante aqui, né? Então, por isso que um psicólogo é importante, porque a gente é bom de escutatória, como diz, né? Não só de oratória. Então, a gente escuta esse gestor, entende o dia a dia dele, né? A partir disso, a gente vai traçar as competências necessárias para esse cargo. Se de repente ele precisa ser um profissional analítico, se ele precisa ser um profissional analítico e de repente tem um viés de comunicação. Então, a gente entende o que o profissional precisa aí no dia a dia dele, né? As competências. Aí a gente pergunta a questão de formação, a questão também se existe a possibilidade ou ele quer incluir profissionais indicados. A gente também trabalha com as indicações do gestor, mas a régua é a mesma, tá? Então a gente coloca aí a mesma régua, vai participar de um processo seletivo, seja ele interno ou externo, a gente calibra dessa mesma forma. E depois a gente vai dando as notícias aí para o gestor. Olha, gestor, a gente está aqui com a sua posição, tudo, mas você precisa pagar um pouquinho melhor aqui, né? A gente está vendo que o cenário econômico é outro, né? A gente vê que o seu concorrente está pagando PLR, bônus. Como que a gente consegue negociar isso, né? De repente, você não consegue negociar essa questão de valor por conta do teu budget, tudo. É uma questão que você tem caixa aí para essa posição. Então, a gente traz um profissional que está começando, de repente, um profissional que ele está emergindo, né? Então, de repente, um recém-formado, uma pessoa que está ali na cara do gol para formar, último semestre lá de odonto, tal, né? De repente, se ele for no caso de um dentista, né? Acho que é um mercado também que a gente vê que tem muitos dentistas que se formam, né? E quando a gente vai contratar alguém, não tem, né, Márcia? Então, é uma questão bem importante. O que a gente faz nesse caso, né? Quando a gente tem um gestor dentista, por exemplo. Eu quero, de repente, alguém aqui para me auxiliar no consultório, né? Então, de repente, trazer um profissional que ele tá para formar, ou um recém-formado que ainda não consegue bancar aquele consultório baratinho que vocês têm, né? Todo mundo consegue, bem acessível, né? Então, ele não tem essa possibilidade. Então, a gente traz ele como se tivesse, por exemplo, no mundo corporativo, seria um trainee. Então, a gente traz, às vezes, na base e a gente forma isso. Então, o papel do gestor, além dele ser um papel que ele precisa ter muita certeza, muita clareza do que ele precisa ser uma pessoa que tenha follow-up, né? Que ele consegue acompanhar esse profissional. Porque quando a gente traz um recrutamento especializado, traz esse tipo de mão de obra, né? Vocês investem no meu trabalho, a gente espera, né, que esse trabalho seja um trabalho contínuo, né? Então, a gente acompanhar esse profissional, ele entrou, ele está desenvolvendo, né? Então, a gente fica de olho nesse profissional para que a gente não tenha que repor, né? A estimativa hoje, né, de colocação é que o profissional fique, né, de 2 a 5 anos. Né? Antigamente, você entrava lá na Ford, né, você ficava lá até aposentar, né? E hoje não, o modelo de carreira é muito diferente, né? Então, o profissional entra e tem um ciclo, né? E é interessante pelo trabalho que você desenvolve, pela sua formação, né? Pelo fato de ser psicóloga. Porque muitas das vezes também eu acho que o gestor tem uma ideia, uma concepção de um profissional para determinada área e não sei se você chega e fala olha, eu acho que o perfil que você está procurando não é exatamente esse que você está traçando. Exatamente. Então, isso que eu acho bacana de tudo que a gente fala aqui no Grupo Negócio Perfeito é a parte da educação empreendedora também. Muito. Por quê?
E muitas das vezes a gente tem uma concepção, todo mundo é especialista em, vamos dizer assim, futebol, todo mundo é técnico, né? Mas ninguém é suficientemente bom para estar lá dirigindo o time. Só tem um que vai ser dirigido. Só que muitas das vezes vai ter crítico para tudo. Sempre tem, né? E às vezes o próprio técnico toma uma decisão que a gente não sabe realmente se é aquilo que realmente é o que ele precisa tomar aquela decisão. E a gente, como outro técnico, olha, tentar e vamos conversar. Exatamente. Acho que é isso que você bacana do teu trabalho, porque você também trabalha não simplesmente entrega, mas também trabalha o diferencial de estar trazendo aquilo que realmente dá resultado para a pessoa. Exatamente. E porque a gente vive isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando uma indústria me contrata, eu vim da indústria, né? Então, eu passei por indústria, eu sei qual que é o dia a dia da indústria. Ou quando um escritório em ascensão, uma startup me contrata, eu já contratei para as outras startups. Então, assim, existe uma prova social dos processos seletivos que a gente já fez, a gente já conhece o negócio deles, então, geralmente, a gente tenta atender negócios similares, indústrias até de 50, 300 funcionários, porque a gente tem expertise nisso, e muitas dessas empresas não têm uma figura de RH. Então, às vezes, eu recebo ligação, poxa, Marcela, você tem um fornecedor de benefícios? Eu corro lá no grupo para ver se tem alguém lá, né? Ou, de repente, eu preciso de colocar aqui, por exemplo, um convênio, eu preciso colocar, de repente, um serviço diferenciado de terapia ocupacional. Então, a gente tem essa proximidade com esses grupos por conta disso, né? E o empreendedor, as empresas, as startups, os escritórios em ascensão, os profissionais liberais, quando ele tem essa sacada de investir em pessoas, é muito bom, né? Porque ele, além dele resolver o problema dele do dia a dia, da operação, ele fortalece a rede dele, né? Porque quando ele contrata uma pessoa que tem um recrutamento especializado, ela vai trazer não só o profissional, ela vai trazer uma rede junto dela, né? Isso é bem interessante. Uma coisa assim, eu vou perguntar porque eu não sei como é o seu trabalho assim, como gestor. Mas muitas das vezes acontece do gestor pedir para você fazer um milagre. Tipo, sim, conseguir um profissional qualificado por um preço baixo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a gente tem essa especialização em milagre de vez em quando, né? E às vezes acontece, né? Os milagres, eu falo que às vezes eu não acredito em milagre, mas eu não me oponho se ele acontecer, né? Mas tem essa possibilidade, né? Então, às vezes, o profissional gestor, a empresa, ela quer contratar por menos, né? Então, qual que é a possibilidade que a gente abre? Ou você contrata uma pessoa com menor experiência que está dentro do salário, ou você contrata uma pessoa que está no mercado, que é um recém-demitido. E agora a gente também tem uma possibilidade de contratar as pessoas que já se aposentaram, né? Então, a gente fala assim que... Eu tive, acho que 3 processos recentes, né, de profissionais 50 a mais, que estão arrebentando, né? Eles foram lá, entraram, tem uma energia, você tem uma pessoa que você contrata que já é experiente, é uma pessoa de confiança, porque ela está ali para trabalhar mesmo, ela já não quer mais fazer amigo, não quer sair para nada, né? Ela quer estar ali para o trabalho dela e dá super certo. Então, são possibilidades, né? Então, o recrutamento ele acaba sendo inteligente, porque se a gente não consegue, ali neste momento com que o gestor apresenta, com a dificuldade dele, com o negócio dele, a gente tenta trazer um leque de opções. E às vezes ele não precisa de um profissional super caro, um estagiário resolve, dependendo da necessidade dele. Ou às vezes ele não precisa ter alguém ali, ele precisa ter um parceiro, né? Você não precisa ter, às vezes, um dentista que vem aqui todo dia para fazer canal. Você tem um especialista em canal que você vai fazer uma parceria com ele, que ele vai vir aqui segunda, quarta e sexta, né? Ou de repente uma pessoa só de implante, né? Às vezes fala, poxa, é muito caro a gente ter uma estrutura só para implante. Então ele vem aqui e ele é um parceiro, né? Ou de repente também unir forças, né? Você fala assim, poxa, eu não tenho esse profissional, eu te indico, né? Eu acho que quando você indica dentro de uma rede de network, você tem tudo, né? Porque a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Assim como você já me indicou cliente, nunca mais a gente se esqueceu, né? Por conta disso também. Espero que não. Mas vamos lá. Então, na sua ótica, você também, eu acho que no ramo um pouco também, a gente sempre também precisa ter um pouco de fazer milagres, né? Porque muitas das vezes o gestor pode ou só quer pagar aquele valor,
Só que só tem aquela opção, aí você fala assim, esse valor você não vai conseguir nenhum profissional qualificado, né? Exatamente. E aí você abre esse leque para ele de opções. Sim, sim. Do pouco a mais do que ele quer até muito acima. Exatamente. E quando a gente faz o recrutamento, a gente tira uma foto do mercado. Né? Então, quando a gente faz um recrutamento, vou dar um exemplo assim, de indústrias, né? Tem indústrias que são muito específicas. Né? Então, a gente tem um cliente específico, por exemplo, que a gente mapeou as empresas concorrentes. Então, olha, você está com uma vaga que paga X, só que seu concorrente paga Y e paga Z. Né? Você realmente quer trazer nesse nível? Ou, de repente, você pode dar oportunidade para quem começou ou para uma pessoa interna. Então, a gente tem essa autoridade, né, no sentido de dizer como é que está o mercado, né? Então, antes de ser uma profissional de RH, de ser uma psicóloga, né, eu sou uma pessoa de mercado, né, no sentido de entender, de conhecer e conversar com as pessoas, né? Exatamente. A noção de mercado é importante, né? Então, quando eu vou para um processo seletivo, eu vou estudar o negócio do meu cliente e o negócio do negócio dele, né? Porque assim a gente tem uma noção do que a gente vai esperar em termos de mão de obra, né? Vou te dar um exemplo claro, né? Eu tenho um cliente aqui em São Carlos que ele é uma indústria de maquinário agrícola, né? E eles me contrataram uma época para fazer uma vaga de base. Eu falei, eu não atendo esse tipo de base. Ele falou, não, você precisa me ajudar. A gente tem uma formação aqui, o Senai forma 40 profissionais de técnico de mecânica industrial para o nosso segmento. Então, aí chega o meu concorrente, ele já contrata 15. Né? E no final do curso não forma todo mundo, né? Então a gente precisa de um trabalho de hunting, de caça mesmo, desses profissionais que eles contrataram. A gente vai oferecer uma proposta duplicada, quadruplicada, a gente tem que ter pelo menos um aqui, né? Então é um trabalho de estratégia, né? Então quando a gente tem essas opções para o gestor, isso facilita, porque às vezes fala assim, olha, você não precisa pegar o concorrente, tudo, vamos criar um programa de estágio. Né? Então, antes dele formar e ter essa possibilidade, eu contratar ele lá no primeiro ano, que você forma ele. Ah, mas a pessoa pode tirar depois, ele vai estar formado, mas ele pagou aí a estadia dele, né? Ele deu o lucro necessário que você precisa. E ainda ele fica porque ele vai se apaixonar pela sua cultura, pelo o tipo de desenvolvimento que ele vai trazer, né? Então, só tem benefícios para vocês, né? E isso aí é uma coisa assim que eu falo também muito, né? Porque é muito... A maioria quer... Aumentar faturamento, aumentar faturamento, vender mais. E às vezes só o fato de fazer esse trabalho bem feito. Exatamente. A pessoa aumenta a lucratividade da empresa por causa de um profissional que... Exatamente. Isso também lá na Dental. Exatamente. Foi o case sensacional disso daí. Porque um rapaz que eu conheço desde pequeno, ele trabalhou como gerente de droga. Tá lá até hoje. Tá uns 15 anos lá. Eu coloquei lá no meio enfiado na marra. Só pra você entender, o dono não queria, o gerente não queria que ele trabalhasse lá porque ele trabalhava em drogaria, não queria o cara lá. Moral da história. Ele responde por mais de 40% do faturamento da empresa. A empresa fez um boom, cresceu caramba. Por quê? Relacionamento, interesse, se especializou, ele não sabia... ele não sabia nada de odontologia. Não falando consultório, eu tô falando material. Sim. E é específico, hein? Ele não sabia nada. Na verdade, ele até brinca, até um podcast aí, depois vocês podem assistir dele falando. Ele não sabe, quando eu falei para ele trabalhar lá, ele pensava uma outra coisa, que era de odonto, mas ele não imaginava que era para vender material odontológico. Então, você vê como você consegue um profissional e essa pessoa pode fazer toda a diferença na tua empresa, né? Total. E às vezes é uma pessoa que ela já está com quilômetro rodado. Então ela vai trazer a carteira de cliente que ela tem, porque ela construiu, né? A venda ela é uma construção, né? É um processo consultivo e construtivo. Então, às vezes, quando um profissional de vendas, né, eles pedem, eu quero alguém de vendas, né? O que você precisa, né? Então, eu preciso de uma pessoa que tenha relacionamento. Relacionamento é isso. Às vezes, você conhece uma pessoa lá há 10 anos, ela vai fechar com você hoje, né? Porque você construiu aquilo e a pessoa não vai esquecer de você. Né? E o bom profissional, ele vai ter essa sacada, né? Ele vai ter
essa questão aí de construção de relacionamento, que é uma das características do excelente profissional. Ele constrói pontes, né, relacionamento, ele mantém esses relacionamentos, ele liga para saber como é que tá. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa, tal? Ah, então hoje eu tô com tal pessoa, tal. Então o network é importante para isso, né? Que a gente indica uma pessoa que vai indicando outra e assim. E o gestor é a mesma coisa. Nada foge dessa palavra. Nada foge disso. Nada foge disso. Então, Marcelo, a gente falou sobre o papel do gestor na contratação, né? E aquele funcionário que foi contratado, saber realmente da produtividade que ele pode ter em relação à própria condição de saúde mental, porque às vezes o cara tem um currículo belíssimo, mas o cara não bate bem na cabeça. Como é que é isso? Você que é psicóloga, tá tudo alinhado aí. Exatamente. Já. E a gente tem uma máxima muito importante dentro do RH, né? A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Então, do lado do funcionário, é importante também a gente mensurar e acompanhar isso no dia a dia, né? Então, a questão de saúde mental é uma questão muito importante. Inclusive, tá enrolando, né, nas notícias a NR1, né, que são os riscos psicossociais, né? Então, ela vem paralela, né, com a questão aí das novas jornadas, né, que bem provável que aconteça da 6x1, né? Então, existe um paralelo muito importante desses dois temas, assim, super polêmicos, né? Então é legal trazer esses temas polêmicos, né? Porque eles andam entrelaçados, vamos dizer assim. A jornada 6x1, né? Quando a gente fala do funcionário, né? O profissional não está performando, está tendo aquela questão toda, né? A gente contratou ele, o currículo é excelente, eu gostei dele e tal, mas parece que ele não está mais querendo trabalhar, o pessoal não quer mais trabalhar hoje, né? Então, quando a gente pega, às vezes, a gente tem que ver o outro lado também, né? Então, na psicologia do trabalhador, né? Na psicologia do trabalho, quando a gente vê aí, as jornadas excessivas, né? Então, a jornada 6x1, que a profissional não tem espaço para o estudo, para o trabalho, ela traz um viés muito negativo hoje das contratações. Então, quando a gente tem uma vaga que ela tem a escala 6x1, a gente sabe que a gente vai ter um problema, né? Então, algumas empresas, por exemplo, as farmacêuticas já têm adotado algumas alternativas, né, para esse tipo de escala. Uma empresa também que trabalhava muito 6x1, agora trabalha numa jornada 5x2, né, trabalha 12x36 também, que é uma possibilidade, é a Chili Beans, né? Então a Chili Beans do varejo, eles tinham essa possibilidade e eles começaram a contrataram uma pessoa a mais para ser uma folguista, né? Então ela cobra aí os dias, né? Então eles fazem um escalonamento mesmo, uma escala. E isso aumentou muito a produtividade. Então, você imagina você comprar uma franquia, Chili Beans, investir todo aquele dinheiro que você guardou a vida toda e chegar na hora você não conseguir arrumar ninguém para trabalhar lá, né? Por conta da escala 6x1. Então, eles decretaram aí, dentro do modelo de franquias, que esse era o modelo melhor, né? Que o profissional trabalha 5 e descansa 2, como todo mundo. Aí se for trabalhar, né? Óbvio que trabalha de final de semana, mas aí você tem 2 dias de folga. Então isso facilita para que você tenha a questão do lazer, de cuidar da sua saúde mental, né? E as empresas têm falado muito disso, né? Porque o número de afastamento de pessoas por conta de problemas, de lesões, saúde mental, no que a gente diz do burnout, das questões de atestado médico por conta de exaustão, de viroses, né, por conta da jornada. Então, o que as empresas têm pensado, e também algumas normativas da NR1. Inclusive, vai ser um tema obrigatório, todo mundo vai ter que ter esse tema, principalmente as indústrias, as empresas que têm um número X de funcionários, que isso é multa mensal, tá? Então, assim, é uma temática muito importante. Cuidar do profissional enquanto ele trabalhador, né? Então, o profissional, ele tem lá a sua jornada, ele cumpre aí o seu papel, mas a empresa ela tem que pensar na questão de saúde mental. Porque acontece muito, a gente não se suporta mais, o gestor e a pessoa que trabalha com ele, porque tá ali todo dia, você vê aquela pessoa ali há 5 anos, você não aguenta mais escutar que ele tá se separando, que não sei o que lá. E a pessoa vai ficando com a tampa, nananana. Então não dá mais. Então o número de afastamentos assim está gritante nas empresas, né? E acaba entrando na previdência social, gerando um monte de outros problemas para a empresa. Então é uma regulamentação
que vai ter, então, existe ainda um prazo que as empresas têm até o final do ano, tá? Então, você empresário, já pense nesse tema aí, pode contratar a gente para isso, onde são palestras, são eventos que a gente traz, né, de tentar colocar o funcionário aí para pensar sobre isso e até algumas ações, né, porque tem alguns profissionais, né, a gente enfrenta, por exemplo, na indústria, um índice altíssimo de alcoolismo, né, a gente sabe que é um problema não só social, né, da empresa, de tudo, né, uma coisa que é cada vez mais, e ultimamente os vícios, né, na ludoterapia, os jogos de azar, né, então isso tem impactado muito a produtividade do profissional. Então, a empresa também é responsável por isso no sentido de olhar para esse profissional. Se ele está com algum problema, ele fica lá jogando na madrugada, chega que no outro dia não consegue trabalhar. Isso impacta na produtividade dele. Então, em pequenos ajustes, você consegue aí ter a questão de saúde mental equalizada, né, dentro da tua empresa. Sabe que é interessante porque eu sei... porque é um tema polêmico, realmente, a questão da jornada de trabalho, né? Sim. Mas o reflexo disso, e dos dias atuais, a gente com o celular direto, trânsito, correria do dia a dia, as pessoas não conseguem te escutar mais. Mas eu, particularmente, dentro do meu trabalho, eu sei o reflexo que isso causa. Total. Como assim, Márcio? Bruxismo, desgaste, apertamento dentário, fratura de dente. Fratura de Nossa, dente. tudo isso acontece. Problema de estômago, problema de insônia, né? Então, todas essas questões, a gente joga para a jornada de trabalho que não está ligado somente à jornada de trabalho. Não só, é um contexto, né? Todo o contexto que leva para aquilo, né? Sim. Então, a gente fala o seguinte, o que fazer, né? Algumas empresas, eu vou pegar o exemplo do meu filho, ele saiu de uma empresa que era 100% presencial, fica lá na Zona Oeste, a gente aqui na Zona Santo André, Zona Leste, ele tinha que atravessar a cidade, demorava 2 horas para chegar lá. Exatamente. Ou seja, a jornada de trabalho dele já começava muito antes dele chegar lá, né? Aí essas pessoas de lá até falam, nossa, você demora 2 horas para chegar aqui? Eu demoro. Eu já passei por isso, é difícil mesmo. Entendeu? Então o que acontece? Ele ficou esgotado. Até que ele começou a procurar outro lugar para trabalhar, conseguiu outro emprego que é Híbrido. É um modelo que eu gosto muito. Eu acho também o ideal. É muito bom, porque você não perde a questão do contato presencial. social. Sim. E também você, de certa forma, alivia um pouco essa carga de ter que pegar trânsito todo dia. Isso. E às vezes, por exemplo, o modelo híbrido, ele casa muito bem, porque você não deixa o legal do trabalho, né? Porque é super legal você tomar um cafezinho com teu amigo, tal, né? Sim. Tem a questão, de repente, do happy hour. E também, às vezes, tem urgências que são ali, momentâneas. Você tem que estar ali, né? E também a questão, às vezes, de um rodízio, que você tem, poxa, tem que sair mais cedo, tal, não sei o quê. E, às vezes, no mesmo dia que você faz a sua jornada home, você consegue marcar um dentista, por exemplo, você consegue ir para o médico. Então, é um modelo legal. Vários pacientes que fazem isso. Tá trabalhando, tá na cadeira e tá lá. Exatamente, porque é a necessidade, né? Então, esses 2 temas polêmicos aí, tanto o 6x1 quanto a NR1, vem para pensar na questão laboral, né? Para pensar no trabalhador, né? Antes de mais nada, para prever um problema. Porque, assim, quando você olha pelo lado do empresário, um profissional afastado, ele é um profissional que você vai ter que colocar alguém para suprir a necessidade dele e tem o custo que ele tem lá todo mês na tua folha, né? Então, o que compensa mais? Você pagar para ver o cara aí, né? Ou, de repente, você já mensurar esse risco, levantar, poxa, de repente a gente fazer um modelo híbrido, porque tem muitos trabalhos que você não precisa estar lá todo dia, né? 2 vezes na semana. Eu trabalho nesse papel com o gestor também. Sim. Entra esse assunto. Super entra. Porque tem gestor, os mais antigos, né? Como a gente diz, eu quero que ele está aqui para mensurar a produtividade. Não existe. Hoje tem muitos programas de timesheet, por exemplo, né? Que são aqueles que você consegue mensurar até os cliques do seu funcionário. Não é uma questão de punição, né? Mas tem gente que ainda precisa, né, ter esse tipo de controle, que é o microgerenciamento. É super perigoso. Deixa eu além de psicólogo, de headhunter.
Você também é uma educadora. Educadora, com certeza. Você sabe por que a gente faz esse papel de educação? Porque a gente está ali no foco central do problema, né? Então, quando a gente olha, fala assim, poxa, é tão simples resolver o problema desse gestor? Se ele abrisse mão, dar abertura, por exemplo, de um dia a secretária dele fazer meio período porque ela tem uma festa, né, com a criança dela, se evita uma série de problemas, né? E quando a gente educa, né, o gestor aí no processo seletivo, a gente também, do nosso lado, né, enquanto prestador de serviço, a gente economiza aí numa reposição, porque é muito difícil você repor um processo seletivo às vezes, né? Porque você faz tudo do zero, tudo. Começar tudo de novo. Tudo de novo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E obviamente também para o trabalho, né? Para o trabalhador, né? A gente pensa nisso, né? Porque a gente tem um compromisso com o candidato. Além da gente não cobrar do processo seletivo do candidato, a gente não cobra para participar de forma alguma. A gente mapeia ele para ver se está tudo bem na empresa. Porque nós que tiramos ele lá de onde ele estava, né? O cara estava trabalhando lá na dele. Mesmo quando ele está desempregado, né? Disponível, eu brinco num termo PhD que ele está por hora disponível. Mesmo assim, a nossa responsabilidade é que ele vá para um ambiente, para uma empresa que valorize o que ele tem de melhor, né? Que tire dele essa essência dele, né? E que todo mundo ganhe nessa jornada, né? Marcela, teu trabalho, além de tudo, é focado não só em grandes empresas, né? Isso. As pequenas e médias, eu acho que é a maior preocupação de quem é pequeno, que quem é médio. médio. Nossa, eu até gostaria de ter um contato com a Marcela, só que eu sou pequeno, né? Não posso gastar muito. A gente Tem, né? Esse entendimento de que às vezes tem profissionais que não querem trabalhar para pequenas e médias empresas. No seu caso, você também também consegue atender? Sim, a gente atende. Inclusive, um dos braços aí que a gente gosta de atender é o PME, o Pequeno e Médio Empresário, né? Porque é um momento importante dele, né? Que ele está ali investindo, às vezes saiu do mundo corporativo, foi empreender, e às vezes ele precisa de uma mão de obra muito mais especializada. Eu acho que aí que o pequeno empresário erra, né? Porque em vez de ele contratar uma pessoa que já sabe, e aí o negócio dele crescer rápido, ele vai tentar fazer por ele mesmo, né? Tentar fazer com uma pessoa que é mais ou menos, né? Para não investir aí no dia a dia. E é um erro que muitos profissionais cometem, né? O médio empresário, porque às vezes ele não tem grana. Eu não consigo pagar. Conversa com a gente, né? De repente a gente tem uma pessoa que está no processo seletivo recente, ou a gente recebe indicação, a gente está ali numa célula onde a gente recebe indicação de profissionais que acabaram de ser demitidos, ou de colegas também que tem essa possibilidade, né? Então a gente tem que entender o que é necessário aí para esse empresário. Às vezes ele pode ter uma mão de obra especializada, às vezes não um analista no primeiro momento, ele pode ter ali um assistente, que daqui a pouco vai ser um potencial analista, ele pode ter um consultor, ele pode ter um PJ. Né? Então, tem muitas empresas que nos contratam para contratar o PJ também, né? Que é muito comum, né? Eu já ouvi o seguinte, inclusive de um parceiro meu aqui, um cara muito gente boa, ele tem uma empresa pequena. Sim. Aí ele falou assim, nossa, tá muito difícil contratar, a gente não consegue gente para trabalhar, que trabalhe direito. Enfim, ele fala um monte de coisa. Aí o que ele faz? Ele atende, ele vende, como diz, faz barba, cabelo e bigode. Equipe. Ele que faz tudo, né? Aí de repente, esse cara que às vezes acha que ele não precisa, porque por enquanto ele fala, não, eu tô... Márcio, eu ouvi isso, tá? Isso não é meu achismo, eu ouvi isso dele. O Márcio, na verdade, eu já cansei disso. Eu prefiro estar sozinho, eu tô ganhando bem mais agora, porque eu faço tudo. Sim. Mas eu consigo resolver tudo, atendo bem, todo mundo tá me elogiando pelo trabalho que eu faço e tal, beleza. Aí, o que eu vou discordar dele, né? Você não cresce, né? Justamente, aí eu falo o seguinte, esse que é um grande papel, acho que também que a gente abre a mente, né, das pessoas em relação ao que é network, trabalhar com isso e tal.
Muitas das pessoas perguntam por que você está fazendo network, está ruim o consultório. Só faz uma associação que eu não sei por quê. Parece que você está fazendo uma coisa, a outra não está dando certo. Não existe isso. Incrível isso, mas tudo bem. Aí eu falei para ele o seguinte, cara, eu até entendo o que você está falando, mas às vezes, na minha visão, o que pode acontecer? Se tudo ficasse só na minha mão, às vezes você fica refém de colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Exato. E depende só de indicação. Porque o profissional que ele faz tudo, você concorda que a venda caiu no colo dele, ele só vai atender. Né? Se ele tiver um pouco de raciocínio, fala, pelo menos um comercial eu tenho que ter. Se eu não conseguir trazer alguém que seja dentro da minha equipe, eu vou contratar uma assistente virtual, ou eu vou contratar uma empresa que vai trazer os meus leads prontos, ou eu vou investir em tráfego pago. Alguma coisa eu tenho que fazer. Né? E, óbvio, investir em network. Mas nessa parte você também tem uma pessoa que pode dar esse serviço de uma assistente virtual. Pode sim, pode ser uma assistente virtual. Mais uma. Quando que a gente indica um assistente virtual? Eventualmente quando a gente tem, às vezes, um médico que ele não está ali todo dia, tem dia que ele está em consultório, tem dia que ele está em cirurgia, ou um dentista também, né? Então o dentista está lá, tem dia que ele tem cirurgia no outro consultório parceiro, né? Então tem essa possibilidade. Eu vejo o seguinte, posso até estar falando bobagem, mas assim... Em relação ao atendimento, não estou falando marketing, não estou falando isso, estou falando atendimento, aquele cliente que já está procurando ele. Sim. Acho que só o fato de tirar o peso do comercial, de tratar, combinar tudo, comercialmente falando, acho que já para ele seria fácil, porque ele só faz a parte técnica. Sim. Então o que eu digo? Aconteceu isso com um monte de edifício, né? Sim. Virtual, né? O cara abre a porta lá, via tudo à distância. Tudo à distância. Ficou tudo na nuvem, né? A gente olha para a nuvem e tá todo mundo lá, né? Porque realmente não tem uma pessoa ali. E funciona também, é um modelo que funciona. Eu tenho um cliente aqui, inclusive de Santo André, que ele falou assim, Marcela, hoje eu invisto em mão de obra terceira, parceira. Então, assim, eu quero uma pessoa de RH, uma pessoa excelente de recrutamento, eu vou contratar uma pessoa de recrutamento pontual para mim. Hoje o meu financeiro, eu tinha 15 pessoas no meu financeiro, hoje eu tenho um BPO. Né? Então, assim, ficou mais barato para mim, porque antes eu tinha 14 problemas para resolver todo dia. Então, segunda-feira era um filho que não tinha faltado, aí depois eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então, também tem essa possibilidade de você contratar mão de obra especializada nesse sentido. Você não precisa ter uma pessoa dentro do seu RH, você não precisa ter uma figura de RH todo dia, né? Não existe mais dentro das empresas a menina do RH. O empresário que ele investe na menina do RH, ele está cometendo um ledo engano, né? Porque ela só vai organizar a festinha e o business nada, né? Então, invistam realmente em quem sabe fazer o que é o seu propósito, você tem um ganho muito em relação a isso. Por isso também o BPO financeiro. O BPO financeiro resolve muitos problemas. Eu tenho um meu BPO financeiro também. Eu tinha uma pessoa do financeiro da minha empresa. Você fala, não compensa. É uma parcela muito pequena que você paga. Aí eu tenho qualquer problema com nota fiscal, eu só faço uma ligação. Eu tenho problema com qualquer coisa burocrática. E nota fiscal dá problema sempre, né? Sempre tem algum imposto e tal. Ela só manda as coisas que eu tenho que pagar e tá tudo certo. Não tem uma pessoa ali que você tem que estar todos os dias. Aí o recrutamento também acontece muito isso. Você não precisa ter uma pessoa no seu RH, né? Você não precisa ter ali toda hora, né? Você contrata pontual para um tema específico, precisa de um treinamento, alguma coisa mais específica. Se a gente não conseguir cobrir a sua necessidade técnica, a gente vai te indicar um fornecedor parceiro. Aí como é que funcionaria? A pessoa, vamos supor, a pessoa tá lá, tem uma empresa, tem interessada no teu trabalho. Isso. Seria uma coisa pontual e ela pagaria você pontualmente? Isso, paga pontualmente. Ou existe um plano assim? Não, é pontual. Então, olha, eu quero contratar uma secretária, um advogado, né? Enfim. E aí a gente vai fazer todo esse processo que a gente conversou, né? Fazer todo esse processo que é um processo também educativo, é um processo de construtivo, né? E o gestor vai aprender, a gente também aprendendo do negócio. Você imagina o quanto que a gente não estuda aí nos bastidores para fazer bonito no final, né? E aí a gente também tem a reposição, caso não dê certo, que assim, às vezes acontece.
né, por algum matching, né, como diz aí os jovens, né, não rolou, né, a gente também tem essa reposição. Então, assim, o gestor ainda tem a garantia, né, o empresário, o dono de empresa, se não der certo, a gente tem o prazo de reposição, né, então a gente tem aí dentro do período de experiência do profissional, então a gente fala, olha, fica de olho nesse ponto, você está contratando esse profissional, ele tem isso aqui para desenvolver. Você está disposto a desenvolver isso com ele? Se sim, então você vai ter que prestar atenção nesse contexto, né? Então a gente vai mapeando aí, conversando, né? Então é um trabalho educativo, consultivo e de relacionamento, né? Então tem clientes que eu contrato assim há mais de 2 anos, né? Porque eu já contratei o cara lá quando ele era assistente, o cara já está lá na média gerência já, né? E às vezes tem outro que está entrando, eu acompanhei o negócio, né? Eu tenho um grupo que eu atendo lá do Agro do Centro-Oeste, que eu acompanhei, eles eram uma startup, hoje eles já estão gigantes, já estão unicórnio já, né? Então já tem outro momento, né? E também a gente começa a atender, por exemplo, o profissional que ele acabou de construir, o escritório em ascensão. O que é o escritório em ascensão? É um advogado, é uma boutique, né, de algum tema específico, é um profissional liberal que está montando uma rede de relacionamento, né? É de repente uma indústria que ela está começando a exportar, é um profissional que ele está começando a criar a empresa dele, né? Ele está começando a pensar, de repente, nas temáticas de crescimento, né? Então, esses profissionais a gente gosta de acompanhar por conta disso, né? As startups, né? Quando você tem uma ideia que pode modificar alguma realidade ou o mundo de alguém, né? Então, isso é importante também, né? As cooperativas também, então, cooperados, a gente vai se unir, né? Eu atendi ano passado também uma cooperativa que eles faziam só compras, né? E depois eles conseguiam fazer aqueles royalties, né? Um esquema de... chama Private Label, na verdade, o nome correto. Então, a gente contratou também para eles, né? Então, esses negócios em ascensão é interessante que a gente conheça, né? Então, se eventualmente dentro aí do grupo, de quem está me assistindo, se você tem um negócio que está em ascensão, conversa com a gente, né? Eu acho que eu gosto muito de conversar, como vocês já perceberam, né? Mas eu gosto de entender o mercado, porque às vezes você não tem necessidade ou não tem investimento, mas a gente pode pensar junto, né? Como que a gente pode atender esse profissional que está começando, esse profissional liberal, esse profissional que quer investir em pessoas. O que é interessante que fizeram um pedido para mim há um tempo atrás, ainda deve estar precisando, para fazer exatamente o trabalho que você desenvolve. Uhum. Um colega meu, dentista lá da Tatuapé, Isso. japonês, eu acho que até falei dele para você, né? Que eu estava precisando muito de uma, acho que atendente, dentista também estava precisando. Então, o network é importante por causa disso, né? Porque exatamente. Ele estava precisando e você tem um serviço que ele precisa. Só que não se conheciam. Exatamente. E por isso que é investimento o networking, né? Eu acho que se a gente colocasse isso como pauta de agenda, né? Todo dia eu conhecer alguém novo, ouvir, né? Fazer a escutatória, né? Ouvir aí o que essa pessoa tem. Quando você tiver necessidade, você vai saber pessoa que você vai lembrar. Você vai lembrar dessa pessoa. Lembrei da Marcela, lembrei do Márcio. Isso. E se é um escritório, uma empresa, uma indústria, ou até mesmo você que é um pequeno empreendedor, né, que está começando agora, conversa com a gente. Porque às vezes uma dica que a gente dá, né, muda o negócio da pessoa, né? Sim. E às vezes uma indicação, a gente tem um monte de gente que está desempregada, está PhD, está por hora disponível, que não está no processo seletivo, mas é filho de um conhecido, de um amigo, que a gente vai avaliar de uma forma, né, dentro aí do que a gente conversou do seu negócio, de onde você quer chegar, para onde você está olhando, para onde o seu cliente está olhando, a gente indica um único profissional, de repente, para você. Então, eu quero conversar com você, que está começando também. Vamos fazer o contrário. No caso de um profissional que tem uma qualificação e queira entrar já esteja trabalhando e quer mudar de empresa e te procura. Também é viável, né? Na minha carreira como headhunter, eu desenvolvi muitas pessoas, né, indiretamente, né? Então, alguns profissionais na entrevista falavam assim, você tem uma dica para me dar?
você quer um feedback? Ou não passa num processo seletivo. Pô, você não passou lá no consultório do Dr. Márcio. Como que eu posso te ajudar? O que você acha que eu posso melhorar? Então, a partir disso, eu fui entendendo esses comportamentos dessas pessoas, né? E desenvolvi uma técnica, né? Então, assim, eu sou parte também da Associação Brasileira de Orientação Profissional, da ABRA-UPC. Eu sou associada lá e eu sou orientadora profissional e de carreiras. Antigamente, lá atrás, né? Não tão antigamente assim, tá? Coisa de 15 anos atrás, né? Tinha um teste vocacional. Então, assim, você recebia um teste, né? Você preenchia lá, tal. Olha, você vai ser dentista porque, assim, você gosta de exatas, você é uma pessoa habilidosa, né? E, de repente, eu tenho algum primo seu que já é dentista, você caía lá para a carreira de odonto, né? E não é verdade, né? Existem múltiplas carreiras. Então, as pesquisas acadêmicas entendem que a gente tem de quando a gente se forma em meados lá de 23 anos até a nossa aposentadoria, que a gente não sabe quando vai ser, a possibilidade de ter 5 carreiras. Então, o Márcio não é só dentista, ele é um gestor, ele é um networking, né? Ele é um promotor de eventos. Tá explicado aí, né? Então, como a nossa Marcela tem psicologia, exatamente. Então, eu faço esse trabalho de orientação profissional e carreira. Mas isso eu digo que é muito importante mesmo, porque a partir do momento que você tem esse entendimento, que hoje, o que acontece? Os profissionais formados em odontologia estão saindo muito cruz. Não só de odonto. Nada contra o pessoal que está recém-formado. Não é em relação a vocês em si. É em relação ao que o mercado faz com que vocês acabem fazendo. Exatamente. Ou seja, acabam se especializando demais e às vezes não sabem fazer o básico. O básico bem feito. Então, exatamente. É um grande problema. Porque tem colega aí dentista que fala: Márcio, meu marido quebrou o dente e eu não sabia fazer uma restauração no dente dele. Ele queria que eu fizesse o dente dele. Eu falei: ela faz só implante, né? E você fala, poxa, ele é dentista? Exatamente. Então, a orientação profissional é nesse contexto. Se a gente pegasse o exemplo aí dos dentistas, né? É o que você sabe fazer, é o que você gosta de fazer, é o que você vê propósito e, principalmente, a carreira que combina com a sua vida. Não é o contrário, né? Então, assim, eu quero uma carreira, eu adoraria ser dentista, com certeza, né? Mas eu tenho vocação para isso? Será? Não existe a questão de vocação. É a vida que combina com você, são as suas habilidades técnicas, são os seus interesses. Então, de repente, lá aquela criança que o pai força muito a matemática, tal, não sei o quê, ele tem uma veia artística. Coloque ele lá na arte dele, né? Porque além de repente dele se desenvolver em matemática, ele vai ser também um atleta. Então as pessoas acham que a gente tem uma carreira só, né? Tinha uma máxima muito forte no mercado: quem é bom se especializa. Não é só isso, né? Você pode ter outros interesses de carreira, né? Você pode ser um dentista cantor, um dentista, né? Enfim. Não precisa ser especialista em tudo. Não, aí não seria especialista. Seria generalista. Né? Mas nenhuma coisa nem outra. Ter uma especialidade, você ser forte numa coisa, você também tem conhecimento sobre outras áreas. Conhecimentos gerais, claro, eu acho que é legal. E adquirir repertório. Porque né? o grande mal das faculdades do dentista, o que acontece? Ele se forma para ser dentista. Isso. Mas ele não forma para fazer gestão, para fazer marketing, para fazer relacionamento. Então, o cara simplesmente sai e fica no mercado e fala: bom, vou abrir um consultório. Aí abre um consultório e não tem cliente. Exatamente. E aí, o que adianta? Acontece muito com os médicos, com os psicólogos, né? O médico ainda até é bom porque de repente o cara vê o currículo dele, gosta do currículo dele e fala: vou contratar ele porque ele é um bom. O currículo dele é muito bom recheado, um ortopedista que eu vi que ele trabalhou não sei aonde. Só que às vezes o cara nunca atendeu um paciente. Vai ser o primeiro paciente dele, né? Mas tudo bem. Mas ele vai, né? Mas quando a gente pensa no esquema de orientação de carreira, é legal que você faça com um psicólogo. Por quê? A gente vai entrar na sua vida, né? No sentido, será que eu
sou dentista ou eu estou dentista, né? Então tem isso. E tem a possibilidade de múltiplas carreiras. E também a transição de carreira, porque hoje, por exemplo, um profissional que ele consegue se aposentar com 60 anos, ele tem muita coisa para fazer ainda. Nossa, então ele vai fazer uma transição de carreira. E tem gente que não quer fazer nada também, né? Fala assim, não, agora eu tô com a minha grana, o que eu vou fazer com isso? Eu vou investir, eu vou aplicar o pós-aposentadoria. E também uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com jovens, né? Porque quando a gente trabalha com jovens, a gente também fica jovem, né? Então aí quando a gente pensa nas escolas, né? Eu acho que tem aqui no grupo, no Negócio Perfeito, tem algumas escolas, né, que a gente gosta bastante aqui da região, o projeto de vida. Quando a gente pensa lá naquele adolescente que ele está ali para a escolha profissional, que a mãe quer que ele seja um engenheiro, o pai quer que ele seja um médico e, na verdade, ele só quer ser influenciador digital, né? Aí a mãe fala, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Ele pode ser um influenciador digital, que é médico, isso ou aquilo, né? Mas o que é a vida que ele imagina, né? E as possibilidades dentro do repertório, porque às vezes nem todo mundo quer ser médico, tem gente que não quer fazer nada, né? Ou, de repente, uma outra coisa. Eu, quando adolescente, eu queria, né, outras coisas, né? E a carreira também escolhe a gente. Mas se a gente puder escolher uma carreira e ser feliz nela, é muito bom, né? Depois de tantos assuntos que a gente discutiu aqui, né? Eu queria saber de você, como é que você enxerga não só o futuro do trabalho, mas das profissões. As empresas também estão conseguindo acompanhar essa evolução, né? Acho que isso é importantíssimo para as pessoas entenderem que às vezes algumas coisas que elas tinham já dentro do seu método de trabalho dá para evoluir, né? E dá para buscar um profissional que às vezes nem precisa, como a gente disse aqui, Sim. muito, nem precisa estar contratado, né? Mas se você precisar contratar, se você é pequeno e médio aí, também tem profissões novas que estão surgindo aí, que de repente você precisa conhecer mais, né, quem é o gestor. Exatamente. Conhecer um pouco mais a respeito do assunto, porque muitas vezes o cara lá que faz um tráfego pago, né, não precisa ser um cara contratado da empresa. Não precisa. De repente um cara que possa fazer toda a métrica de PO financeiro. Exato. Então você tem toda uma estratégia que você pode tirar um pouco da sua carga de trabalho, daquilo que não te dá retorno. Exatamente. E focar naquilo que realmente te dá retorno, né? E como é que você vê todo esse futuro que a gente tem aí para frente, com as novas gerações, com a tecnologia, com o celular? Você acha que ainda vai mudar muita coisa ou isso está mudando? Como é que você acha, Marcela? É uma mudança constante, né? Porque assim, hoje o profissional ele precisa estar muito apto, né? Principalmente com as questões de tecnologia, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nas IAs, né? Tudo que tem por trás disso tudo. E além da tecnologia que ele precisa estar aí sempre se atualizando, é o profissional que ele precisa cuidar da inteligência emocional, né? Que chega, por mais que você tenha aí uma expectativa ótima, né, de aprendizado, de desenvolvimento, é muito importante que você invista nisso também, na inteligência artificial. E as novas profissões, a gente pensa numa estimativa de muitas profissões ligadas à tecnologia, né? Então, hoje, parte dos profissionais da área da saúde já estão com auxílio das tecnologias de IA para diagnósticos. Dentro das empresas, por exemplo, existe uma reengenharia, como a gente viu lá há muito tempo atrás em administração, mas agora pensando em mão de obras específicas, né? Então, hoje você não pensa numa equipe enorme, por exemplo, de profissionais da área financeira, a parte de back-office, ela é muito melhor executada e ela tem um resultado muito significativo quando você contrata mão de obra especializada, né? Então, às vezes você não precisa ter uma pessoa com uma hiperformação dentro da área financeira, contabilidade, se você pode contratar um BPO, se você pode contratar um recrutamento especializado, você não precisa ter uma psicóloga do trabalho específica, você contrata uma pontual, né? Então, a modalidade hoje, que eu acho que o profissional pequeno, médio, empresário, ele tem que ter a mentalidade de parcerias,
é de ir atrás de quem é bom, né? Então não perde tempo querendo fazer por si e contrate alguém de fato que sabe fazer o que você precisa, né? Acho que isso é bem importante. E em relação ao futuro dessas empresas, né, a gente vê muitos laboratórios, né, de ideias aí para esse público, né? Existem inclusive empresas já se especializando, assim como eu, em atender o pequeno e médio empresário. A gente pensa aí no pequeno empresário, quem já atingiu aí 10 funcionários, né? E até o médio, quando ele atinge aí uma seara entre 200 a 300, aí ele já está considerado em termos de pessoas, né? No meu caso. Ou até faturamento, porque tem, por exemplo, profissionais que têm 5 profissionais e tem um faturamento gigantesco, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, né, do pequeno e do médio, é nesse contexto. E o futuro, quando a gente pensa, né, nesse mercado de trabalho, é cada vez mais pensando em saúde mental, em equilíbrio de vida pessoal, né? Então, a carreira que combina com a sua vida, né? Então, assim, a minha vida tá como hoje? Qual que é o equilíbrio que eu tenho dela? Que tipo de carreira combina? E para a empresa também, né? O tipo de profissional que eu quero ter aqui. Um profissional equilibrado, que cuide da vida, né? Que tenha saúde, que tenha a questão de produtividade elevada. Como é que eu chego nesse profissional? É o profissional que se ama, que se cuida, né? Então, a gente sabe que o profissional, quando ele tem esse zelo pela própria vida dele, quando ele tem esse cuidado com a saúde mental, com a saúde física, com a saúde mental, que é muito, muito importante aí para o dia a dia, né? Um sorriso abre portas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, quando ele se preocupa com isso, ele também vai estar preocupado com o meu negócio, né? Porque, querendo ou não, quem faz essa roda girar são as pessoas, né? A tecnologia existe, mas tem que ter alguém ali no volante. E quem está no volante, tudo bem, tem volantes, né, que são piloto automático, mas quem sabe dirigir mesmo é quem está ali, quem programou, quem está ali do outro lado, é que realmente faz toda a diferença no nosso negócio. Bom, e é isso aqui, os contatos da Marcela, para quem quiser conversar, tem um diagnóstico, de repente, saber um pouco mais a respeito. Quando fala em profissional especializado, alguns já falam assim, é caro. E é caro. Então a gente vai fazer o seguinte, Márcio, para quem está assistindo esse vídeo, os meus contatos vão ficar aqui. Se você é empresário, já está pensando em investir em pessoas, já está pensando aí no seu crescimento, quer ser aquele empresário assim de destaque, está aqui como patrocinador com a gente, então você pode me chamar, a gente vai fazer um diagnóstico do que você vai precisar em termos de pessoas, saúde mental e crescimento, né? Porque a gente só cresce se a gente investir nas pessoas certas. Isso eu acho que é importantíssimo, né? Aí, ó. Para você que está assistindo. Se a Marcela pode ir lá, de repente, dar um pequeno pitaco, vamos dizer assim. Exatamente. De repente, isso pode transformar toda a sua empresa, todo o seu negócio. De repente, você pode otimizar demais, melhorar teu faturamento. Porque assim, eu falo sobre faturamento porque a maioria das pessoas vê resultado como um faturamento, né? E eu não gosto de associar muito a isso, né? Pode associar o fato de fazer um network ou fazer um contato no intuito também de aprendizado, né? Porque Sim. Isso é uma coisa que eu sempre, minha mãe sempre falava isso, né? Ninguém tira da gente, né? Você pode falir, você pode ficar sem o tostão, mas o seu conhecimento, sua prática, sim. Ninguém vai tirar de você. Exatamente. O aprender não ocupa espaço. O que você aprende com uma empresa, o que você aprende com um profissional liberal, vai estar sempre com você, né? E quando uma empresa está nascendo, nasce um ecossistema junto dela, né? Sim. Porque assim, o contador dela pode ser o meu contador, que vai ser de repente indicação, o filho dela vai estudar na mesma escola que minha filha, que estudou o filho do Márcio. Então, assim, a gente está sempre interligado. Isso é legal, né? Da gente ter uma rede aí de apoio para isso. E acho que isso que gratifica as pessoas, né? Porque de repente você conseguir transformar a vida de uma pessoa para melhor. Total. Acho que é muito melhor que qualquer resultado financeiro. Nossa, super. E a gente tem muito feedback disso, né, Márcio? Essa gratidão de falar, pô, graças a você. Às vezes a gente tem esses relatos aí de pessoas que falam assim, nossa, meu, tinha tanta forma de dentista. Graças a você, não sei o que, eu consegui tirar esse trauma. Então isso daí, acho que é o que vale mais, assim, como profissional,
Porque, financeiramente falando, se você trabalha bem, você vai ter resultado. Com certeza. E eu acho que o melhor resultado de quem trabalha bem é a indicação. Né? Assim, você chegar no nível e falar assim, poxa, metade do meu faturamento, né, do que veio esse mês foram de indicações, você tá bem. E outra, se eu peguei o serviço da Marcela e ela me trouxe resultado, é natural. Isso aí é difícil chegar e falar assim, eu não vou falar para um amigo meu que está precisando. Claro. Entendeu? Então isso que é fantástico dentro do consultório há 30 anos, é isso que me dá bastante retorno. Marcelo, então é isso. Para quem tiver realmente interessado, a Marcela vai estar à disposição aí para conversar, poder marcar, agendar uma reunião. Quem quiser saber mais depois de assistir esse vídeo, eu posso passar o contato dela no particular, né? Pode, fiquem à vontade. Você, empresário que está me assistindo, que tem dúvidas em relação à gestão de pessoas, equipes, expansão, vamos conversar, né? Sempre uma grata surpresa quando eu sou acessada por um profissional que quer de fato, né? Uma empresa que quer de fato investir em pessoas. Isso é muito importante, né? Então vai ser um prazer. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado à equipe dos bastidores aqui também. A gente foi uma coisa fantástica. A gente geralmente começa meio assim, meio perdido nos assuntos, mas acho que, como eu disse no começo, é a maior dor, acho que de qualquer um que tem negócio. É verdade, é verdade. Então você está no caminho certo. Que bom, fico feliz. Contem comigo. Acho que vocês têm que mais aqui chamar a Marcela de... Isso mesmo. Porque realmente eu duvido que você que está aí assistindo, você não tenha... já teve ou tenha algum problema em contratar um bom profissional. Exatamente. Pode contar com a gente. Vai ser um prazer. Se estiver errado, mande mensagem no particular. Obrigado, Marcela. Obrigada, foi um prazer.